Bem, a gente começa a trabalhar agora a função exponencial e para isso que a gente precisou reforçar as propriedades de potência, porque reparem só, o que define a função exponencial é justamente o fato de que o x agora ele não está mais no chão, ele está lá no alto flutuando, sendo o expoente desse número 2. Daí, para a gente escrever essa função, a gente tem duas formas genéricas. Pode ser assim, f de x igual a elevado a x, onde esse a é a base, e a base de uma função exponencial tem que ser maior do que 1, ou seja, a base nunca vai poder ser 1, nem 0 e nem nenhum número negativo. Ou a gente pode escrever dessa outra forma aqui, y igual a a elevado a x. Como toda função, lá da função de primeiro grau, eu já tinha explicado a vocês que f de x e y é a mesma coisa, certo? É só a questão de nomenclatura. Então, a gente tem o seguinte, se eu quero descobrir quem é f de 1, olha, aqui a gente tinha f de x. No lugar do x, a gente colocou o número 1 aqui para esse exercício. Para eu calcular isso, eu vou copiar todo mundo, mas onde for x, eu vou substituir por 1, que nem aconteceu aqui nesse parêntese. Então, vai ficar 2 vezes 1 aqui em cima. Daí, para finalizar, eu vou resolver. Vai ficar 2 elevado a 2, e 2 elevado a 2 é o mesmo que 4. Bem facinho, né? A gente está só aquecendo. Aqui, nessa outra questão aqui embaixo, a gente tem a mesma situação. Eu vou pegar a equação lá de cima, que é 2 elevado a 2, e no lugar do x, agora, eu vou colocar o menos 2. Então, abre parênteses, porque é sinal negativo. Para a gente fazer regra de sinal aqui em cima, vamos colocar bem organizadinho. E aí, eu vou ter o seguinte, 2 vezes menos 2 aqui em cima vai dar menos 4. Aí, para eu finalizar essa conta, eu vou precisar lembrar da propriedade de potência. Toda vez que o número estiver sendo elevado a um sinal negativo, o que acontece com o número? Aqui é 2 sobre 1. Por causa do sinal negativo no expoente, vai ficar 1 sobre 2. O número vai inverter. E eu vou manter o expoente, certo? Só que agora é positivo, porque o sinal de menos já cumpriu com a função dele. Para finalizar, eu vou elevar todo mundo a 4. 1 elevado a 4 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, isso mesmo. E embaixo é 2 vezes 2, 4, que vezes 2 dá 8, que vezes 2 dá 16. Então, o resultado de f de menos 2 é 1 sobre 16. Mesma coisa que eu fiz aqui, vocês vão fazer na tarefa. Agora, se eu tivesse uma situação como essa, ó, vou usar a mesma equação. A equação que me foi dada é f de x igual a 2 elevado a 2x, só que ele quer que eu faça f de 1 mais f de 2. O que eu faço? Primeiro resolvo f de 1. f de 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 1. E aí ficou 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4. E o f de 2 é 2 elevado a 2 vezes 2. Vezes 2. Que na hora de resolver vai dar 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 dá 16. Ele não quer que faça f de 1 mais f de 2? Pega o resultado de f de 1. f de 1 é 4. Mais o f de 2. f de 2 não deu 16? 16. 4 mais 16 dá 20. Então, a gente resolve cada um e depois a gente vai somar os resultados, subtrair de acordo com como está sendo pedido no exercício, na atividade.
Agora, se eu tivesse f de x igual a 3 elevado a x, e eu quisesse que vocês montassem essa tabela aqui, ó, x e y, e aqui eu colocasse menos 1, 0, 1, 2. Como vocês resolveriam isso? Primeira coisa, gente, vou lembrar que isso aqui é a mesma coisa que y igual a 3 elevado a x, ou seja, se eu substituir o valor de x aqui, eu descubro quanto que vale y, que é justamente esse meu lado aqui da tabela. Para isso, eu vou começar f de, no lugar do x, eu vou botar aqui, ó, primeiro valor, menos 1. f de menos 1 vai ser 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1, sinal negativo no expoente, o número inverte. Fica 1/3 elevado a 1. Só que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 1/3. Isso significa que quando x igual a menos 1, o meu y, porque f de x é a mesma coisa que y, é 1/3. Mesma coisa eu vou fazer com 0. f de 0. f de 0 vai ser 3, no lugar do x eu vou colocar 0. 3 elevado a 0 dá 1. Vem aqui e coloco o resultado 1. Porque a gente sabe que f de x é a mesma coisa que y. Então, toda vez que eu resolver o f de x trocando esse valor do x, eu consigo descobrir quanto que vale o y. Mesma coisa eu vou fazer para f de 1. f de 1 é 3 e no lugar do x vai 1. 3 elevado a 1 dá 3. Vem aqui e substitui. E para finalizar, f de 2. 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 dá 9. Então, você vem aqui e coloca o 9. Completamos aí a tabelinha. E essa tabela vai ser importante para a gente aprender a construir gráficos de funções exponenciais.